Quando se fala em tecnologias de processos e metodologias de produção, é importante compreender que produzir não significa apenas fabricar um objeto. Produzir é organizar recursos, pessoas, informações, equipamentos e métodos para transformar entradas em saídas capazes de atender a uma necessidade. Em qualquer sistema produtivo, existem elementos básicos. Primeiro estão as entradas, também chamadas de inputs, matérias-primas, energia, informações, mão de obra e outros recursos. Depois vem o processamento, responsável pela transformação desses elementos. Por fim, aparecem as saídas, ou outputs, representadas pelos bens e serviços entregues ao mercado. Todo sistema de produção também precisa de controle. É necessário acompanhar resultados, identificar desvios, medir desempenho e corrigir falhas. Essa lógica vale para indústrias, empresas de logística, hospitais, comércios e qualquer organização que dependa de processos estruturados. Os sistemas produtivos podem assumir diferentes formatos. Produtos padronizados, fabricados em grande volume, facilitam o planejamento e o controle dos custos. Já a produção sob encomenda exige maior flexibilidade, porque precisa atender necessidades específicas de cada cliente. Ao longo da história, as metodologias de produção acompanharam as revoluções industriais. Mecanização e vapor na primeira, eletricidade e produção em massa na segunda, e eletrônica, automação e informática na terceira. Nesse processo, métodos como a produção enxuta mostraram que produzir melhor não significa simplesmente produzir mais, significa reduzir desperdícios, organizar o fluxo, eliminar atividades que não agregam valor e buscar melhoria contínua. Uma empresa pode fabricar milhares de unidades e ainda assim apresentar baixa eficiência. Se houver excesso de estoque, retrabalho, desperdício, paradas frequentes ou baixa demanda, o grande volume produzido não representa necessariamente um bom resultado. É nesse contexto que se destaca a teoria das restrições. Sua ideia central é que todo sistema possui, em determinado momento, algum elemento que limita o desempenho do conjunto. Esse ponto limitador é chamado de restrição ou gargalo. Imagine uma linha de produção com 5 etapas. 4 conseguem processar 100 unidades por hora, mas uma consegue processar apenas 60. Não adianta aumentar a velocidade das outras. A capacidade do sistema inteiro continuará limitada pela etapa que produz 60 unidades por hora. Por isso, a gestão da produção precisa identificar o gargalo, aproveitar sua capacidade da melhor forma possível, reduzir interrupções e buscar alternativas para elevar seu desempenho. Quando essa restrição é superada, outro ponto pode se tornar o novo gargalo. É por isso que a melhoria precisa ser contínua. Essa lógica ganhou ainda mais importância com a chegada da Indústria 4. Diferentemente da automação tradicional, em que máquinas apenas executam tarefas programadas, a produção contemporânea busca integrar equipamentos, sistemas, dados e pessoas em ambientes capazes de coletar informações e responder de maneira mais inteligente. Na Indústria 4, máquinas passam a trocar informações. Sensores acompanham o desempenho dos equipamentos. Sistemas analisam dados em tempo real. Softwares ajudam a prever falhas. Robôs executam tarefas repetitivas ou perigosas. E gestores tomam decisões com base em informações mais detalhadas. Uma das tecnologias centrais desse cenário é a Internet das Coisas, conhecida como IoT. Seu princípio consiste em conectar objetos e equipamentos a redes capazes de transmitir informações. Pense em uma máquina equipada com sensores de temperatura, vibração e consumo de energia. Esses sensores podem enviar dados continuamente para um sistema. Se o comportamento sair do padrão esperado, o sistema pode emitir um alerta, recomendar uma inspeção ou realizar ajustes automáticos. A inteligência artificial amplia essa capacidade. Em vez de apenas registrar informações, sistemas baseados em IA podem identificar padrões, comparar situações, sugerir decisões e automatizar determinadas respostas. Na produção industrial, a inteligência artificial pode ser utilizada no controle da qualidade, no planejamento da demanda, na manutenção de equipamentos, na logística e na otimização do consumo de recursos. Dentro desse campo está o aprendizado de máquina, ou machine learning.
Algoritmos analisam dados históricos para reconhecer padrões e realizar previsões. Em uma fábrica, podem analisar temperatura, pressão, vibração e tempo de operação para identificar sinais que normalmente aparecem antes de uma falha. Esse é o princípio da manutenção preditiva. Ela busca antecipar problemas, reduzir paradas inesperadas, diminuir custos de manutenção e ampliar a vida útil dos equipamentos. Mas existe um detalhe fundamental. A qualidade das previsões depende da qualidade dos dados. Informações incompletas ou incorretas podem levar a decisões ruins. A robótica também ocupa posição importante nesse cenário. Robôs industriais podem realizar tarefas de soldagem, montagem, pintura, movimentação, inspeção e embalagem, especialmente em atividades repetitivas, pesadas, perigosas ou que exigem precisão. Outra tecnologia relevante é a realidade aumentada. Ela permite inserir informações digitais sobre a visão do ambiente real. Em uma indústria, um profissional de manutenção pode visualizar instruções, indicadores ou a identificação de componentes enquanto observa o próprio equipamento. Isso pode tornar atividades de manutenção, treinamento, montagem e inspeção mais rápidas e precisas. A produção moderna também utiliza computação em nuvem, análise de dados, sistemas integrados de gestão, simulação digital e impressão tridimensional. Essas tecnologias aproximam o ambiente físico do virtual e permitem testar soluções antes de colocá-las em prática. Mas existe um ponto essencial: tecnologia, sozinha, não resolve problemas de produção. Uma empresa pode adquirir sensores, robôs, softwares e sistemas sofisticados e continuar apresentando resultados ruins se seus processos forem desorganizados. Por isso, tecnologia e metodologia precisam caminhar juntas. Antes de automatizar um processo, é necessário entender como ele funciona. Antes de digitalizar uma operação, é preciso saber quais informações realmente importam. Antes de aplicar inteligência artificial, é necessário garantir que os dados sejam confiáveis. Automatizar um processo ruim pode apenas fazer com que o erro aconteça mais rápido. A boa gestão da produção começa pelo entendimento do fluxo. Quais são as entradas? Quais etapas transformam esses recursos? Onde estão os atrasos? Onde existe desperdício? Qual atividade agrega valor ao cliente? Qual é o gargalo? Quais indicadores precisam ser acompanhados? Também é essencial desenvolver capacidade de solucionar problemas. Atrasos, falhas, desperdícios, variações de qualidade e gargalos fazem parte da rotina operacional. A solução eficiente começa pela identificação da causa. Tratar apenas o efeito pode fazer o problema desaparecer temporariamente e voltar depois. Por isso, uma gestão madura não procura apenas descobrir quem errou, mas compreender por que o processo permitiu que o erro acontecesse. No cenário atual, competitividade depende da capacidade de produzir com qualidade, velocidade, flexibilidade e controle do tempo. Empresas precisam responder às mudanças do mercado, às exigências dos consumidores e às transformações tecnológicas. Compreender tecnologias de processos e metodologias de produção, portanto, não é apenas estudar máquinas ou sistemas industriais. É entender como recursos podem ser organizados de maneira inteligente para gerar valor. Do modelo tradicional de produção em massa aos sistemas conectados da indústria 4, o objetivo continua sendo transformar recursos em resultado. O que mudou foi a capacidade de acompanhar, analisar, prever e melhorar essa transformação. Quanto melhor uma organização conhece seus processos, mais preparada estará para decidir quando automatizar, onde investir, quais gargalos eliminar e como utilizar a tecnologia de forma estratégica. E essa é uma das principais lições da produção moderna. Tecnologia não substitui gestão, ela amplia a capacidade de uma boa gestão. Agora vamos testar o que você aprendeu. Em relação às tecnologias aplicadas aos processos produtivos e à indústria 4, é correto afirmar que 1. A automação elimina a necessidade de compreender e organizar os processos produtivos. 2. A utilização de tecnologias como Internet das Coisas, inteligência artificial e machine learning pode ampliar o controle, a análise de dados
e a capacidade de antecipar problemas na produção. 3. A teoria das restrições estabelece que todos os setores de uma empresa devem possuir exatamente a mesma capacidade produtiva. 4. A indústria 4 é caracterizada exclusivamente pela utilização de robôs em linhas de montagem. Resposta correta: 2. A utilização de tecnologias como Internet das Coisas, inteligência artificial e machine learning pode ampliar o controle dos processos, facilitar a análise de grandes volumes de dados e contribuir para a identificação e até para a previsão de falhas e gargalos no ambiente produtivo. Darei um tempo para você anotar. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor as tecnologias de processos e as metodologias de produção, continue acompanhando a Fábrica de Mestres. Aqui você encontra conteúdos que facilitam seus estudos e transformam assuntos complexos em conhecimento claro e aplicável. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com quem também está estudando esse tema.